Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Hoje vamos responder a seguinte pergunta: devemos confessar nossos pecados ao sacerdote ou a Deus? Qual é a necessidade de confessarmos os nossos pecados a padres ou pastores? Não é suficiente confessar a Deus? Será que um sacerdote, padre, pastor ou profeta pode perdoar os pecados ou receitar um modo pelo qual isso possa ser feito? De acordo com a Bíblia, a resposta é não. Mas o que dizer, por exemplo, do caso de Saul? É evidente que Saul se esqueceu de que seu pecado era contra o Senhor e não era contra Samuel. Ele estava mais preocupado em reaver o prestígio perante o povo do que em obter perdão da grave falta de desobediência que havia cometido. Em Marcos capítulo 2, verso 7, fica muito claro que os próprios judeus que ainda se achavam sob o sistema sacrificial sabiam muito bem que só Deus poderia perdoar pecados. O que eles não reconheciam, porém, é que Jesus também era Deus, tendo, portanto, esta prerrogativa. Sob o sistema cerimonial, o sacerdote presidia a confissão das pessoas, mas não proferia realmente palavras de perdão. Sua aceitação do sacrifício simbolizava meramente a aceitação por Deus da confissão. Talvez alguém possa argumentar sobre a declaração que Jesus fez a Pedro. Você lembra? A quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados, e a quem retiverdes os pecados, lhe serão retirados. Isso está lá em João capítulo 20, verso 23. Nesse texto, Jesus fala aos discípulos como representantes de sua igreja sobre a terra, a qual, agindo na qualidade de instituição, recebeu a responsabilidade de cuidar dos interesses e necessidades dos seus membros individuais. A igreja, portanto, deve esforçar-se fielmente pela restauração dos seus membros errantes, incentivando-os a arrepender-se e afastar-se de seus maus caminhos. Havendo evidência de que as coisas foram endireitadas com Deus e o homem, a igreja deve aceitar o arrependimento como genuíno, libertar o errante das acusações suscitadas contra ele e reintegrá-lo em plena comunhão. Semelhante remissão de pecados é ratificada no céu. Com efeito, por óbvio, Deus já aceitou e perdoou a pessoa arrependida. A Bíblia, entretanto, ensina claramente que a confissão do pecado e o arrependimento dele devem ser feitas diretamente ao trono da graça. Nós já estudamos isso aqui no canal e também você pode ver em Atos capítulo 20, verso 21, 1 João capítulo 1, verso 9, Salmo 32 e muitos outros textos falam claro sobre este tema. Além disso, a libertação da alma no tocante ao pecado advém unicamente através dos méritos de Cristo e da sua mediação pessoal. Está lá em 1 João capítulo 2 e o verso 1. Deus jamais conferiu essa prerrogativa a mortais como nós, que frequentemente necessitam da divina graça e misericórdia, mesmo que sejam os dirigentes estabelecidos da igreja. Nesse ponto, também eu não posso deixar de mencionar aqui conosco que, na contramão do que ensinam as Escrituras, a confissão auricular de pecados feita ao sacerdote no lugar de Deus foi instituída pelo Papa Inocêncio no Concílio de Latrão, no ano de 1215 d.C. Mas, voltando exclusivamente aos puros ensinos contidos na Bíblia Sagrada, a confissão dos nossos pecados deve ser feita de forma específica e direta a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso advogado junto ao Pai. É claro que, caso a nossa falta seja contra o nosso próximo e houver a possibilidade, além de pedirmos perdão diretamente a Deus por meio de Jesus, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 16, afirma que devemos também confessar a nossa falta diretamente àquele contra quem pecamos.
Em resumo, se com humildade e com o coração quebrantado diante de Deus admitirmos a verdade e confessarmos os nossos pecados, não importa o quanto tenhamos sido infiéis, a palavra de Deus nos diz que Ele é justo e fiel e cumprirá a sua promessa de perdoar os nossos pecados. Creia nisso, viva isso.